Glória a Deus, mas eu quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Quem aqui se sente que já foi encontrado por Deus? Quem aqui se sente que foi encontrado por Deus? Eu acredito que se eu perguntar aqui a cada um, todo mundo vai ter um testemunho para compartilhar, dizendo que se escondia de Deus, que estava se sentindo sozinho, que não achava o Senhor, que estava no fundo do poço, mas que mesmo ali no fundo do poço Deus o encontrou, que estava perdido, mas Deus o achou. É ou não é? A verdade é que mesmo a gente se esconde muito bem escondido de Deus. Não existe um lugar em que Deus não possa nos encontrar. Sabe, mesmo diante dos problemas, das circunstâncias, sabe, e mesmo com que as pessoas tentem de alguma forma nos esconder, nos apagar, nos deixar lá no fundo, nos ocultar, Deus sempre nos acha. Ele nos encontra. Em Jeremias 23, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora e acompanhasse comigo lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, no versículo também 23 e 24. No livro de Jeremias, no capítulo 23, nos versículos 23 e 24. O Senhor diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. O próprio Deus pergunta: pode alguém se esconder sem que eu o veja? Ei, ninguém pode se esconder de Deus, sabe? Ninguém pode se esconder de Deus, porque esse Deus a quem nós cremos, esse Deus a quem nós confiamos, esse Deus a quem nós servimos, é um Deus de longe, é um Deus de perto. É um Deus que faz, é um Deus que pode, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta. Ei, é um Deus que pode todas as coisas, sabe? Eu quero te contar uma história que talvez você já pode ter ouvido, mas eu quero te trazer uma reflexão nessa noite para essa história que fala assim. Um homem olhou à sua volta e ele disse: Deus, por favor, deixe-me vê-lo. E uma estrela lá no céu começou a brilhar. E aquele homem não notou que aquela estrela estava brilhando. E mais uma vez ele começou a gritar: Deus, mostre-me um milagre. Eu preciso ver um milagre. E uma criança nasceu e aquele homem não conseguiu identificar o maior milagre, que é o milagre da vida. E logo depois aquele homem começou a chorar e a se desesperar. E ele disse assim: Deus, deixe-me sentir que o Senhor está comigo. Se revele a mim. E uma borboleta pousou no seu ombro. E aquele homem, porém, espantou a borboleta com a mão. E desiludido começou e continuou o seu caminho triste, sozinho, com medo e sem esperança de que Deus estava o ouvindo, sabe? Nos primeiros momentos dessa história, eu e você conseguimos compreender que Deus estava de todas as formas dizendo àquele homem: eu estou com você. Eu estou aqui. Mas aquele homem, ele não conseguia enxergar. E eu quero trazer para você nessa noite algo muito importante. Talvez você chegou aqui como esse homem. Deus tem te mostrado de tantas formas, dizendo assim: filho, filha, eu estou com você. Só para um pouco e presta atenção. Olha ao seu redor. Eu estou tentando falar com você, eu estou tentando te mostrar, mas você não está enxergando que eu estou com você. Sabe, Deus não precisa corresponder ao meu e ao seu padrão, sabe por quê? Ele tem um padrão próprio. Deus não é menino para ser guiado por desejos e opiniões. Deus é Deus. Ele faz da forma como Ele quer.
Talvez a resposta que você está esperando de Deus não é a que Ele quer te dar. Talvez a maneira que você quer que Deus responda a você não é a maneira que Ele vai te responder. Mas você tem que ser maduro o suficiente para entender como é que Deus está falando com você. Sabe, eu quero te dar um conselho para a vida. Saiba o seu lugar. Fique no lugar e deixe o dono de todas as coisas permanecer no controle. Será que você tem estado no lugar que Deus quer que você esteja? Eu não sei se você já viu um peixe tentando ensinar um passarinho a nadar. Alguém já viu? Não, né? Nem também um passarinho tentando ensinar um peixe a voar. Cada um sabe o seu lugar. A mesma coisa somos nós. Nós temos que saber aonde é o nosso lugar. E quando a gente sabe onde é o nosso lugar, é a mesma coisa da gente dizer: Deus, eu entendo que eu preciso estar no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. É você mostrando obediência, submissão ao Senhor. E é nesse momento que a gente consegue identificar aquilo que aquele homem não estava identificando. Ele queria que Deus mostrasse, ele queria que Deus se revelasse, mas ele não estava conseguindo ver, ele não estava conseguindo sentir, porque ele continuou andando o seu caminho sem perceber. E muitas vezes é o que nós estamos fazendo. Não estamos parando para prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Não estamos parando para ouvir aquilo que Deus está nos dizendo. E como é que nós conseguimos ser encontrados por Deus se a gente sequer para refletir, para ouvir, para ver, para sentir? Sabe? Eu só quero dizer para você que, ei, independente do que aconteça, Deus te acha e Ele já te achou. Deus já te achou e melhor, Ele cuida de você. Ele sempre cuidou de você. Será que você pode parar um pouco e olhar para trás e ver tudo que Deus já fez na sua vida? Toda a proteção que Deus já trouxe sobre você. Pode ter certeza que tem muitas coisas que você nem viu e você nem sabe. Mas Deus sempre esteve cuidando de você. Olha o que o salmista perguntou lá em Salmos 139, no versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Ele fazia essa pergunta não porque estava querendo uma dica para se esconder de Deus. Na verdade, ele fez essa pergunta porque ele entendia que não tinha nenhum lugar que ele fosse que pudesse fazer com que ele sumisse da vista do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada que você faça que você consiga se esconder de Deus. Nada, não tem para onde você vá que você não vai ser achado pelo Senhor. Não importa o que você faça, não importa para onde você vá, Deus sempre vai encontrar você. E em meio às circunstâncias, aleluia, em meio às circunstâncias, o Senhor nos mostra que Ele nos encontra. E a primeira é: Deus te encontra no seu dia de tristeza. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 3 e 4 fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Você percebe que aqui o apóstolo Paulo, ele fala as palavras misericórdia e consolo antes da tribulação. Você percebeu aqui? E isso não é por acaso. Sabe, Paulo entendia que por mais que passássemos por tribulação, Deus, o Pai da misericórdia, estaria conosco muito antes de qualquer problema, muito antes de qualquer tribulação. O Senhor não aparece para mim e para você somente no momento de aflição, não, Ele sempre está conosco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu um pai deixar de ser pai?
Ele nunca vai deixar de ser pai. Pode acontecer o que for, mas nunca vai deixar de ser pai, porque ser pai não é um título. Ser pai faz parte de quem Deus é. Ele é pai. Ele é o nosso pai. Ser pai não é um acessório para Deus, mas é algo da sua identidade, é algo que faz parte dele. Será que você já parou para avaliar o que um pai ele pode fazer por um filho? Ele não mede circunstâncias. Assim é Deus por nós. Muitas vezes nós vamos querer algo que Ele não vai querer nos dar, mas pode ter certeza que vai ser o melhor para a nossa vida. A gente só precisa parar de ser mimado e de querer aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Não. Vamos parar de ser mimadinho, de querer chupetinha, porque o que Deus tem para a nossa vida é muito melhor do que aquilo que nós queremos. E é isso que a gente tem que entender, que muitas vezes o pai ele diz não, e que muitas vezes ele diz sim, mas também da forma dele, da maneira dele, do jeito que ele quer. Talvez você chegou aqui, sabe, passando por um abismo como nunca passou. Talvez você esteja perdido, sem saber o que fazer. Mas hoje Deus está dizendo para você: filho, eu te achei. Um pai, ele sempre encontra o seu filho. Ele sempre acha o seu filho. O filho nunca se perde. Quando o filho ele está chorando, quando um filho ele leva uma queda, quem é que ele procura logo? É pai. Muitas vezes acha que é a mãe, né? Mas não. Eu que o diga. Todos os dias para minha filha sair da van da escola, ela só quer o pai. Ela nunca quer a mãe. E muitas vezes eu digo: vem, eu vou chamar teu pai, para ela poder descer. Você vê o que é a importância do pai. É assim que Deus é na nossa vida. Nosso pai. A Bíblia diz em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Sabe, a verdade é que nós acabamos usando esse texto para dizer que Deus vê tudo o que a gente faz como uma forma de condenação, como se Deus fosse um carrasco lá do céu apontando o dedo para nos acusar. E a verdade é que não é essa. Entenda uma coisa: o pai da acusação é o diabo. Deus é o pai da liberdade e da bondade. Ei, Deus é o pai da misericórdia, mas também é o pai da justiça. Deus é o pai do amor. Sabe, Ele é aquele que faz de tudo para agradar o seu filho. Quando a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por toda parte, não quer dizer que Deus está à procura dos nossos erros para colocar num ranking quem errou mais, quem errou menos. Ele quer dizer que Deus pode nos achar aonde nós estivermos, porque os olhos do Senhor sempre estão em nós. A verdade é que muitas vezes os nossos olhos é que se desviam do Senhor. E muitas vezes você vai parar e se perguntar: eu estou só? Aonde Deus está? Mas se você reparar, será que não foi você que deixou aquele encontrinho que você tinha todos os dias com o seu Deus diminuir? Será que não foi você que foi tirando a prioridade de Deus na sua vida e colocando trabalho, família, amigos, saídas, ou até ministério? Porque do que é que adianta a gente chegar aqui e servir ao Senhor, mas a gente não ter o encontro diário com o nosso Pai? O que é que adianta a gente chegar aqui e servir ao Senhor, mas a gente não ter intimidade com o nosso Pai? Não é isso que Deus quer de mim e de você, não. Não é isso. O Senhor, Ele nos acha todos os dias. O Senhor, Ele nos encontra todos os dias. Mas será que nós temos ido a esse encontro? Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para Deus restaurar a sua alegria? Porque quando aqui fala que Deus nos acha em meio à tristeza,
É um momento da gente parar e dizer assim: olha, Deus, eu estou na tristeza, mas eu confio que o Senhor trará alegria. Eu confio que o Senhor irá restaurar a minha alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não importa pelo que eu passe, mas eu sei que o Senhor vai me encontrar em meio à tristeza e trazer alegria para a minha vida. É isso que a gente tem que declarar. Em meio às tribulações, em meio aos momentos difíceis, é que não importa o que aconteça, o Senhor vai nos encontrar. O teólogo John Nelson, ele disse assim: por meio das provas aprendemos a conhecer nossas próprias debilidades, mas também a fidelidade de Deus. Meu Deus, é nos momentos de provas e de tribulações que a gente mostra em quem é que nós confiamos. É que a gente mostra a quem a gente vai ter um encontro. Certa vez eu ouvi um homem contar uma história e ele disse assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que eu estava andando numa praia com o Senhor e através do céu passaram cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante dos meus olhos, olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos em que eu passava. E isso me deixou com muita raiva e eu perguntei ao Senhor: Senhor, Tu me disseste uma vez que se eu resolver te seguir, Tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia 2 caminhos na vida e apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que eu mais precisei do Senhor, o Senhor me deixou. E então o Senhor respondeu àquele homem: filho, eu jamais te deixei no momento da sua tristeza, no momento do seu sofrimento. Quando você olhou na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Meu Deus, sabe, Deus, Ele te carrega nos braços. Deus, Ele nunca te deixa. Você pode estar passando por uma situação difícil, em meio à tribulação, de tristeza, não importa o que seja, o Senhor nunca vai te deixar, pelo contrário, Ele te carrega nos braços. É assim que o Senhor faz conosco. E em segundo lugar, sabe onde Deus também te encontra? Te encontra no dia de solidão. Em Salmos 23:4 fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O termo sombra da morte é a tradução da palavra Tsalmavet. Essa palavra, ela é aplicável a qualquer caminho de tristeza, a qualquer cena de angústia, qualquer maneira sombria e perigosa. Assim se aplica não apenas à própria morte, mas a qualquer perigo de solidão, sombrios que nós trilhamos na nossa vida. Mas diante disso eu tenho um recado para te dizer, sabe? Todos os caminhos sombrios que muitas vezes nós caminhamos, ao longo desses caminhos, Deus será um guia seguro para a nossa vida. Deus sempre nos guia. Basta a gente estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Basta a gente ter esse encontro com Deus, para que a gente possa escutá-lo, para que a gente possa discernir, para que a gente possa entender aquilo que Ele está dizendo, para onde nós devemos seguir, qual o lado que nós devemos andar. O Senhor sempre fala conosco, o Senhor sempre está conosco. O salmista em seguida disse: porque tu estás comigo. Embora invisível aos olhos carnais, o Senhor nos atenderá. Aqui o salmista, ele mostra o quanto ele estava seguro de que Deus estava com ele, e nós também precisamos ter essa segurança. O problema é que muitas vezes, diante de um problema, a gente se desespera.
E quando a gente se desespera, ao mesmo tempo é não depositando a nossa confiança em Deus. Não depositando e confiando naquilo que Deus pode fazer por nós. Se Ele mesmo assegurou que estava conosco, que estará conosco em todos os momentos. E então por que no momento de tribulação a gente se desespera? A gente não confia no que Deus pode fazer. Sabe, o salmista só está mostrando aqui, confia. Mesmo que esteja difícil, confia. Mesmo que você esteja na solidão, se sentindo só, confia. Sabe, você pode até ter chegado aqui se sentindo sozinho, mas eu creio que você vai sair daqui entendendo que está muito bem acompanhado, porque o Senhor não te abandona, o Senhor não te deixa só. Não, Ele não nos deixa na solidão. O Senhor está conosco, se agarra nessa verdade. Olha o que o Senhor diz aqui em Isaías 41:10. Por isso não temas, pois eu sou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É isso que o Senhor fala para nós. A gente não tem que ter medo no momento de aflição. A gente não tem que ter medo no momento de solidão, não. Porque a verdade é que a solidão somos nós mesmos que colocamos na nossa mente. A verdade é que muitas vezes quando a gente se sente só na solidão é porque a gente caiu na mentira de Satanás. Porque a gente nunca está só. O Senhor nunca nos deixa na solidão. Você pode olhar para o lado e não ver as pessoas, mas você vai ver o Senhor com você. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Melhor do que você estar cheio de pessoas é você estar sem ninguém, mas da presença mais importante que é do Senhor Jesus com você. Essa aqui é a presença que nós temos que ter na nossa vida. Sabe, ainda que pareça que está num deserto, sem pessoas, sem recursos, sem alguma visão, Deus está conosco. Ele sempre olha por nós e Ele sempre diz: eu te encontro. Eu te encontro, filho. Por mais que você tente se esconder de mim, eu te encontro. Sabe, o diabo sempre vai tentar te dizer no meio do deserto que você não está vendo a provisão de Deus, que o que você está vendo é uma miragem, mas não se engane, o Senhor é real. Deus não é miragem, não. Deus é aquele que sempre está conosco. Aquele homem não viu uma estrela brilhando. Aquele homem não viu o milagre da vida que foi uma criança nascendo. Aquele homem não viu uma borboleta, mas Deus o tempo todo estava dizendo: eu estou com você. Assim somos nós. Deus sempre está conosco. Sabe, John Piper disse: se você acordar se sentindo frágil, lembre-se que Deus não é. E então continue confiando que Ele será tudo o que você precisa. Uau! Quando a gente menos pensa que não é, na verdade é o tudo. É isso que Ele é para a nossa vida. E em terceiro e último lugar, Deus nos encontra nas situações aparentemente injustas. Salmos 5:4 fala assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. O autor desse salmo foi o rei Davi. Mas dizem que não é possível saber o contexto histórico em que ele escreveu esse salmo. O que se sabe é que esse salmo surgiu como um lamento no momento de aflição do rei Davi. Ele estava se sentindo atacado pelas palavras negativas dos seus inimigos. Ao mesmo tempo que Davi fala da maldade dos seus inimigos, ele menciona a grandeza e a justiça do Senhor. Um dos atributos de Deus é a justiça. A sua justiça é tão infinita que não tolera qualquer tipo de iniquidade. Eu acredito que todos nós aqui já passamos por alguma injustiça. Mas ao mesmo tempo que você pensa no que você passou, será que você também se permite pensar naquilo que você pode ter feito alguém passar? Porque a verdade é que todos nós temos defeitos.
A verdade é que todos nós erramos. E quando nós pensamos muitas vezes que nós estamos sofrendo injustiça, só comece a se derramar ao Senhor. Comece a se quebrantar diante dEle e mostrar o seu coração, revele o seu coração diante de Deus. E se pergunte, por que você está sofrendo essa injustiça? Por que você está passando por esse momento? Eu acho que o momento de injustiça é um momento de maior reflexão da nossa vida. É porque é ali onde a gente revela o nosso caráter. Revelar o nosso caráter é você mostrar ao Senhor como é que você vai agir diante de uma injustiça do que você está vivendo. E aqui o salmista, ele mostrou, diante da injustiça que ele estava vivendo, ele simplesmente falou com o Senhor: Tu não é um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Ei, deixa eu te dizer, você pode estar passando por uma injustiça nesse momento, mas eu quero te dizer que é através dessa injustiça que o Senhor vai te erguer, que é através dessa injustiça que o Senhor vai te dar maturidade, que é através da injustiça que o Senhor vai te fortalecer. Não tem momento de injustiça que a gente passe na vida que não seja para nos fortalecer no Senhor. A cada momento difícil em que nós passamos é porque Deus está permitindo com que a gente tenha mais intimidade com Ele. Você já pensou se só viesse coisas boas na nossa vida? Fala a verdade, será que você iria procurar a Deus? Tenho certeza que não. Em momento de injustiça é onde a gente mais quebranta o nosso coração. E dizer a Deus: Deus, eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que vai chegar o momento certo do Senhor mudar essa situação. Mas enquanto isso acontece, me fortalece. Me fortalece para que eu possa superar. Me fortalece para que eu não venha desistir. Me fortalece para que mesmo diante dos meus inimigos eu não venha fraquejar. Gente, Deus não fica esperando os nossos inimigos nos destruírem. A verdade, Ele fica assistindo de camarote. Sabe por quê? Porque uma hora a derrota vai chegar. E é aí que Deus, Ele mostra a vitória. Deus, Ele mostra a vitória. A gente só precisa ter paciência. Ter paciência e esperar, porque não é no nosso tempo, não é na nossa maneira. A Bíblia fala que Deus odeia a todos que praticam a iniquidade. Ele odeia. Ele não se associa a quem comete injustiça, principalmente com os seus filhos. Você lembra de José? A história de José. Se você observar lá atrás, parecia que ia ter um fim trágico. A inveja dos irmãos que fez com que ele fosse vendido como escravo. Coitado, sofreu, viu? Chegou na casa de Potifar, pensando assim: pronto, agora tá tudo bem, né? Sou um servo a quem ele tem confiança, a quem ele confia. E de repente, quando ele menos espera, a esposa daquele que depositou a confiança nele o atenta. E dali ele corre, foge. Quando ele pensa que ele estava seguro, e ele foi preso. E passou tempos ali naquela prisão. Quantos anos para que Deus viesse o erguer? Mas será que você pode olhar para essa história de José e ver o quanto Deus trouxe maturidade, força, discernimento, sabedoria na vida daquele homem? Tudo porque ele passou pelaquela injustiça. Se ele não tivesse passado pelaquela injustiça, vocês acham que ele teria chegado a governador do Egito? Não, gente. Ei, eu não sei qual é a injustiça que você está passando, mas deixa eu te dizer, Deus está te fortalecendo. Deus está te ensinando algo que até hoje você não aprendeu, mas que quando você sair dessa injustiça, você vai sair mais fortalecido, porque Deus te dará vitória. Deus não é um Deus que faz com que a gente perca, não. Deus só entra numa batalha
batalha e numa guerra para vencer. E Ele entra na batalha e na guerra por mim e por você. Aí eu também quero te falar de outro que foi injustiçado. O rei Davi. Parecia que Saul nunca iria permitir com que ele reinasse. Era ou não era? Meu Deus, como ele foi perseguido. Meu Deus, como aquele homem foi injustiçado. Foi perseguido por Saul. Depois que ele conseguiu reinar, ele foi perseguido pelo seu próprio filho. Meu Deus, pelo próprio filho aquele homem foi perseguido. E em meio a toda essa injustiça, em meio a toda a tribulação, ele abriu o seu coração para o Senhor. E deixou tantos versículos para a gente, nos inspirando, nos encorajando, nos ensinando a nos fortalecermos, a nos apegarmos na palavra de Deus. Meu Deus, foi isso que esses homens passaram por injustiças. Não é diferente eu e você. A gente passa. A gente vai passar por um momento de tristeza. A gente vai passar por um momento de solidão. A gente vai passar por um momento de injustiça. Mas o Senhor sempre vai nos encontrar. A justiça do Senhor, ela se espalha pelos 4 cantos da terra. Não tem para onde fugir. Para onde a gente for, o Senhor vai nos encontrar. Em outro momento, o salmista ele fala assim: Ele ama a injustiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade de Deus é aquela que permanecerá para sempre na vida de todos. Mas é também como Ele nos ensina aqui a sua justiça. A sua justiça, ela não falha. Ela não falha diante da retidão. Sabe, eu queria que você se ponhasse de pé agora no seu lugar. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas essa palavra, ela nos mostrou que todos nós passamos por esse momento. Nós vimos aqui história de homens que deixaram um legado na Bíblia. José, Davi, tantos outros. E eles passaram por esses momentos. Momentos de tristeza, momento de solidão, momento de injustiça. Eu não sei se você chegou aqui com alguma dessas circunstâncias, mas essa palavra, Deus nos mostra que não importa pelo que a gente está passando, Ele sempre está conosco. Vimos aqui a história daquele homem que estava andando na areia. Ele olhou e não viu mais nenhuma de suas pegadas, porque a verdade é que ele estava sendo carregado. A pegada não era mais dele, mas do Senhor. E é isso que Deus está te trazendo nessa noite. Ei, por mais a situação difícil em que você esteja passando, o Senhor te carrega no colo. O Senhor te coloca nos braços. O Senhor te encontra, o Senhor te acha, o Senhor não te deixa só. Por mais a tristeza que você passe, a solidão que você passe, a injustiça que você passe, o Senhor não te deixa só. E pode ter certeza que você vai pensar assim: como é que eu vou sair disso? Não sei. Só Ele sabe como vai tirar você, mas você vai sair. Porque deserto não é lugar para permanecer, deserto é lugar de passagem. E Ele não deixa os seus filhos permanecerem no deserto, não. Ele não deixa. Mas Ele está te preparando. Se você está passando por uma dessas circunstâncias, pode ter certeza que Deus está te preparando, porque Ele tem algo muito maior para a sua vida. Ei, olha o que Ele fez na vida de José.
Ele tinha um futuro tão grande para aquele homem. Mas se diante da tristeza, se diante da solidão, se diante da injustiça que ele estava vivendo, ele tivesse desistido de tudo, ou então ele chegasse para Deus: Deus, eu não quero mais te seguir, Deus, eu não quero mais ter esse encontro contigo, será que ele iria até o fim que ele teve? Não, de jeito nenhum. E o que eu estou querendo trazer para você nessa noite é: não importa o que você esteja passando, Deus, Ele tem um encontro com você. Ele não te deixa só. Não importa pelo que você passe, Ele está te fortalecendo, Ele está te capacitando para que você venha ter dias melhores, para que você possa viver dias melhores na presença dEle. Sabe, só quero te dizer: não se preocupa, porque Deus não comete erros. Eu e você podemos cometer, mas Deus não comete erros. Deus não falha, Deus não dorme. Deus permanece comigo e com você. Deus é um Deus de misericórdia. E é por isso que eu quero concluir te trazendo uma verdade dita pelo próprio Deus. Em Josué 1:9 diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Por onde você andar, Ele estará com você. Ele te encontra, Ele te acha. Aonde é que você está? Aonde é que você tem se escondido? Ele te acha, não tem um lugar. Davi estava na caverna, mas lá Ele o achou. José estava na prisão, mas lá Deus o encontrou. E é você. Eu não sei aonde você está, mas Deus está lá com você. Ele te acha, Ele te encontra. Essa é uma noite de encontros. Levanta sua mão, porque essa é a noite de encontros. Ele te trouxe aqui porque Ele disse: é com você, filho, é com